Essa é a fala do pastor. Agora eu quero fazer a primeira pergunta para o senhor, pastor. Vamos lá. Demônio existe mesmo, pastor? Se ele existe, É. olha, não sei se eu posso falar, vamos dizer infelizmente, entre aspas, né? Infelizmente existe, e muito mais real do que muitas pessoas pensam. É um assunto que nos chama muita atenção, inclusive em alguns trabalhos que eu já fiz, já teve pessoas que levantou no meio do culto e foi embora porque ele disse para mim assim, eu vim para ouvir falar de Deus. Ele não esperou, né, a nós finalizar o assunto, e ele não sabendo ele que dias depois ele desviou e até hoje não conseguiu retornar, está no mundão. Talvez se tivesse ouvido, ele teria aprendido um pouco mais sobre esse adversário que Pedro fala claramente. Ele diz que ele é o nosso adversário, está rugindo como leão, ele está procurando uma alma para tragar. Então, a palavra Satanás, ela quer dizer adversário, opositor, no grego. Satanás, opositor, adversário. Ô pastor, o senhor tem quantos anos de ministério pastoral? Então, a primeira igreja que eu pastoreei foi em 1995. Daí para cá não paramos mais, né? 95, já vai 25 anos, cara. 25 anos. 25 Comparando com alguns aí, tá no início ainda. É. Mas é boda de que isso? Prata? Sei. Vou descobrir que peraí. O senhor lembra da sua primeira experiência com o demônio? A primeira experiência foi um dos ministérios que eu pedi para Deus. Eu estava iniciando, né? Eu falei para Deus que eu queria um trabalho de libertação. Prata mesmo. Porque eu via quantas famílias eram destruídas. Eu sabia que era o adversário. Então esse foi um ministério que eu pedi para Deus. Eu queria trabalhar com libertação, para ajudar esses que estão presos numa cadeia invisível, uma corrente invisível. Você não vê, isso é uma corrente, isso é uma algema espiritual que prende as pessoas, que prende as almas. Então eu pedi a Deus que eu queria esse ministério. E Deus confirmou ele. Eu recebi de Deus esse ministério. E aí a Bíblia diz que aquele que é fiel recebe mais, né? E com isso eu adquiri outros dons, mas eu comecei trabalhando com libertação. Com libertação. Libertação. E a primeira experiência, eu lembro? Bom, a primeira experiência foi o contra-ataque contra a minha vida, né? Já que eu queria trabalhar com libertação, eu passei 3 dias em desespero, dia e noite, porque uma potestade ela veio para tentar me parar. Ela veio, me atacou com todas as forças. É algo que não tem como explicar, porque é um medo diferente. Às vezes a pessoa tem medo de trovão, relâmpago, sei lá, umas coisas assim. Mas não é um medo assim. Algumas pessoas têm medo de bandido, sair à noite, ser assaltado. Não é esse tipo de medo, não tem como explicar. O mundo espiritual é assim, tem coisas que você não consegue explicar. Mas é um medo, é diferente. Mas ele causa, sabe, algo terrível dentro da gente. Então, a minha primeira experiência foi encarar essa batalha espiritual aí. Nossa. A primeira. Pastor, eu costumo dizer que as pessoas, eles têm 3 tipos de inimigo. Existem 3 inimigos para cada um de nós. Eu costumo dizer. O primeiro inimigo, a carne. Inimigo ferrenho, está com você todo dia. Sim. Segundo inimigo, o eu. O eu que tenta ser mais do que verdadeiramente é. O orgulho, sabe? O eu orgulhoso. Esse é o segundo. Aquilo que a pessoa é, o caráter da pessoa. E o terceiro é o diabo. O diabo. A Bíblia fala que o diabo é fácil você pôr para fora, porque é só você resistir, né? Primeiro você sujeita a Deus, depois resiste o diabo e ele vai fugir de vós. Exatamente. Mas, olhando esses 3 inimigos, pastor, o eu, a pessoa, ela sente que está sendo maligna, a pessoa sabe que às vezes ela é ruim, que ela fez fofoca, que ela gosta da mentira. A pessoa sabe, a carne está ali querendo puxar para o mundo. Mas como a pessoa faz para saber, pastor, que
o que está atuando na vida dela é o diabo. O senhor tem um toque para dar para o povo em relação a isso? Olha, a única maneira de descobrir, Carlos, a única maneira correta de descobrir é quando você parte para a oração. É o que incomoda o inimigo. Porque, na verdade, Satanás, o plano dele é que a pessoa não descubra que é ele. É como se fosse a doença silenciosa. Nós podemos comparar Satanás com um câncer. O câncer, muitas das vezes, quando ele manifesta, ele já tomou, às vezes, todo o corpo, todo o organismo, e ele acaba ceifando aquela vida. Então, Satanás, ele tenta levar de uma maneira que as pessoas começam a culpar em volta. Culpa um, culpa outro, e nunca culpa ele, porque no dia que você descobre que é ele, você vai usar as armas corretas. E o mais importante é o joelho, porque o que o inimigo não aguenta é a oração. Satanás não aguenta um crente quando ele dobra o joelho, ele parte para a oração no sentido de repreender o mal. Ele vai ter uma reação. Uma reação, a primeira reação da prova que o inimigo está é quando você começa a orar, o seu corpo começa a arrepiar. Vou te falar um negócio aqui agora, não sei se todos vão acreditar. Por um exemplo, o meu corpo agora, estou te falando em nome de Jesus. Eu não sei se você vai assustar com isso, mas nós estamos falando de um dos piores inimigos que existem na face da terra, que está atuando nas escolas, no governo, está atuando nas prefeituras, nos hospitais. É o inimigo que tem os instrumentos dele. Não sei se você sabe disso, pastor Carlos, que o Satanás, o demônio, ele tem um para cada setor. Um exemplo aqui, na escola tem uma. Ele tem um instrumento dele lá dentro, ele tem um instrumento dele dentro do hospital, ele tem um instrumento dele na prefeitura, ele usa aquele instrumento que ele tem para poder causar problema, né? Para causar aquilo que ele quer, que há confusão. Mas a primeira coisa é a oração. Como eu disse, o meu corpo agora começa a arrepiar todo aqui. Por quê? Porque nesse momento agora está tendo uma batalha espiritual. E como Deus me deu um dom, eu sinto ela, eu sinto a guerra, eu sinto a batalha por cima desse prédio aqui. Ele está muito próximo de nós. O que nós entendemos? Ele não está gostando, é para não gostar mesmo do que está sendo feito. E eu lembrei aqui da primeira experiência, Carlos, que eu tive. Uma certa vez, como eu travei uma batalha de libertação, de orar pelas pessoas, orar por casais, jovens do vício, e uma certa vez à noite eu tive um contra-ataque. Ele me pegou pelo pé e me puxou. Ele tirou o meu espírito de dentro de mim, e até eu senti minha cabeça, ela veio até próxima ao umbigo. Eu senti. Tenta imaginar uma antena de rádio, que você pega ela e puxa assim. Nossa! Aí foi a primeira batalha que me deixou em desespero, porque eu senti meu espírito sair de dentro do meu corpo, ali é a batalha espiritual. Agora, por que é importante entender essa batalha? Quando existe uma batalha, é porque o que você está fazendo está causando efeito. Quando você está fazendo alguma coisa que não tem nenhum efeito, você não vai sentir nada. Todas as vezes que você começa a atingir o adversário, você vai sentir uma reação. E a primeira é aquele arrepio no corpo, um arrepio ruim, que é o que eu senti aqui agora. Misericórdia. Mas é isso aí, o diabo, sabe que ele está satisfeito? Não, ele não vai estar satisfeito. O pastor tocou um ponto aqui muito interessante. Ele falou que o reino do inferno ele é organizado, ele tem uma espécie de demônio separado para cada parte do governo, da sociedade. E é verdade. Lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo fala acerca disso, da divisão do inferno. Ele fala lá que existem principados, potestades, dominadores do ar e abre-rios. Principados, o pastor está abrindo aqui, mano? Não, pode abrir lá, eu vou procurar principados, potestades, 6:12. Nossa, fugiu da mente agora. Livro. Efésios 6:12. Principados, potestades, dominadores do ar. Nossa, fugiu. Meio vai ler ali. Deixa eu ler aqui. Ah, tá aqui, ó. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestade, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Aí.
4 setores hierárquicos, principados, potestades, príncipes, os príncipes, né, da terra e as hostes espirituais da maldade. São quatro cadeias hierárquicas, igual o exército. Aí muitas pessoas pensam que o inferno é desorganizado, e muito pelo contrário. Desde quando um feto é gerado no útero de uma mãe, o diabo já prepara um demoninho para ficar vigiando aquela pessoa. Aí quando eu penso assim, quando a pessoa morre, aí as pessoas vão para aquele centro espírita, aquele negócio que baixa, né? Sim. Que a pessoa fala como aquela ente que morreu, fala até as coisas que viveu, para acreditar. Por quê? O demônio aprendeu tudo sobre a vida dela. Não é desorganizado. Não é desorganizado. Ele revela o passado, né? Revela o passado. Futuro não é com ele. Eu estava vendo aqui, ó, existe crentes que não acreditam que o demônio, mesmo depois dele batizado com o Espírito Santo, tem muitos crentes que pensam que está livre do contra-ataque. E eu quero mostrar para você aqui, olha, Carlos, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus está no monte 40 dias e 40 noites em jejum. Nós estamos falando de Jesus. É importante lembrar que o diabo, ele pode ter, aqui ele tinha condição de tentar Jesus, mas ele não está tentando Cristo. Mas Jesus, homem, 40 dias e 40 noites, nós estamos falando do Filho de Deus. Agora você tenta imaginar, se ele foi lá no monte, onde Jesus estava 40 dias e 40 noites de jejum, porque o jejum é uma das armas mais poderosas contra o adversário, é o jejum. E Jesus estava sem comer e sem beber água. E aí nós temos aqui no capítulo 4, o capítulo 4, verso 2 diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, aí o tentador vai lá procurar uma brecha contra Jesus. Agora, se ele não perdoou Jesus no sentido de tentar, imagina nós estamos falando de um homem que está em consagração, que está em jejum. Eu não acredito que tem homem, pastor Carlos, que consegue jejuar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água. Difícil. Eu acho que não tem. E Jesus estava totalmente revestido desse poder que o jejum tem, né? Que o jejum ele faz na vida do crente. Mas mesmo assim ele foi tentado. Aqui serve de base para você entender que você tentou Jesus, eu e você. Hein? Ele não tem escrúpulos. Não tem escrúpulos. O diabo, ele pisa na cabeça dele e pensa que não, ele está voltando. Está voltando. Pastor, vamos pegar mais um pouquinho desse negócio do diabo. É meio complicado falar sobre possessão. Porque o senhor, eu pego o senhor como exemplo, o senhor sempre fala que o estado mais vergonhoso de uma pessoa é quando o diabo manifesta na vida dela. Como é que o senhor fala? Não é vergonhoso. É esquisito. Deplorável, né? Vamos pôr assim, nível mais baixo. Nível mais baixo, obrigado. Nível mais baixo. Porque o diabo manifesta a pessoa. Mas, pastor, o senhor podia falar com o pessoal assim, como que... Porque às vezes a gente fala que é o pecado, né? O pecado abre brecha, abre porta, mas existem pessoas que, mesmo com tanto trem esquisito, não tem que manifestar do diabo, manifestar aquela possessão. Como que o diabo entra na vida da pessoa? O que ele usa? Qual que é a estratégia dele? E por quê? O senhor podia falar para nós, uma experiência que o senhor tem? Bom, existe muitos pontos, não tem apenas um que a gente poderia bater numa tecla só. Por trás disso tem diversos pontos que o inimigo pega. Vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem um ministério muito grande pela frente, e aí ele é muito perseguido. O incorporar significa que a pessoa não tem luz, porque existem pessoas que ele tem um pouco de luz, ele tem algo dentro dele que chama a atenção de Deus. Quando um espírito ele entra no corpo, que nós chamamos de que a pessoa está incorporado, aquela pessoa naquele momento ele não tem nada de Deus, a casa está 100% vazia, não há nada de Deus ali naquele corpo.
Poderia ser uma pessoa que não tem nenhum intercessor. Vamos dar um exemplo aqui. Tem jovem que ele é terrível, ele cria problema até com ele mesmo, ele cria problema com o vizinho, ele cria problema com a sociedade, mas ele tem uma mãe que é intercessora, ele tem alguém que dobra o joelho por ele. E existem pessoas que não tem ninguém que ora por ele, é uma pessoa que toda a família dele não tem essa ligação com o caminho, com Jesus, aquela fé, sabe? Então, aquela casa ela está 100% vazia. É onde a pessoa incorpora. E com relação ao que você disse aí, o nível mais baixo que uma pessoa pode chegar é quando o demônio entra nele. O demônio é o espírito mais nojento que existe, é algo mais podre que já existe na face da terra. E já que tem um nível mais baixo, tem um nível mais alto. O mais alto é quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, que é o que Deus quer, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tive uma experiência, dá tempo de contar? Claro, vamos contar, vamos contar. Não foi aqui em Viçosa, a gente estava celebrando o culto, quando foi no momento da oração, manifestou um espírito, um demônio incorporou num menino de 9 anos. E esse demônio ele permaneceu, eu expulsei, ele não saiu. Eu contei para alguns pastores, eles não entenderam, alguns me julgaram, mas na verdade Deus estava deixando eu ter uma experiência. Eu usava ter aquela experiência. Então eu usei o nome de Jesus para expulsar ele, não saiu. Todas as estratégias que eu aprendi no mundo da libertação, eu usei e o Espírito não saiu. Isso, o culto já tinha terminado 9h30 da noite. Quando eu não tinha mais nada para usar de oração, de usar o nome de Jesus, de expulsar, ele não saía, eu perguntei, e ele continuava amarrado, com as mãos para trás. Ele estava dominado, mas não saía. O menino, 9 anos de idade. Eu perguntei para ele assim, o que está acontecendo? Ele disse assim, eu só vou embora se você me levar no cemitério. Isso era 11h30 da noite. E eu disse para ele assim, vamos agora. Quando eu contei isso para alguns pastores julgaram que eu atendi um pedido do demônio, que não está certo. Mas na verdade eu estava sendo preparado. Deus estava me preparando, eu entendo, que se eu tinha que topar o que aparecesse ali. Quando ele disse assim, eu só saio se você me levar no cemitério, eu disse para ele, vamos lá, se o problema é esse. E aí eu tive uma experiência porque eu não desisti daquela guerra. Deus estava me provando ali. Eu andei mais ou menos uns 1,5 km de distância da igreja até o cemitério. Quando eu cheguei, faltando uns 15 metros para chegar no portão do cemitério, o Espírito deixou aquele corpo. Ele foi embora. E ali eu fui aprovado por Deus. Se você avaliar, pastor Carlos, na visão assim, que ele tinha que ter saído, mas não, na verdade Deus estava provando minha fé. Entendi. Deus estava provando se eu estaria realmente preparado pelas coisas que viriam para frente. Então, um menino de 9 anos, possesso, foi consagrado no centro espírita quando nasceu, pelos tios, pela mãe, aquele negócio todo. Mas hoje ele é um crente, tenho contato com ele até hoje. É um servo de Deus hoje, é um menino de Deus transformado. Ele tinha um apelido de branco. E aí eu perguntei ao Espírito, falei para ele, mas por que toda a família não chama ele pelo nome, sim pelo apelido? Ele disse assim, porque esse é o apelido que ele teve quando foi consagrado no centro. Então é isso aí, Carlos. A pessoa, quando ele é possesso, é porque a casa está 100% vazia. Não tem intercessor, não tem nada. Não tem nada. Casa vazia. Eles falam que é oficina do diabo, cuidado. Mas o que o pastor está falando aqui, nós vamos ler alguns comentários aqui e algumas perguntas. O pastor está falando aqui, na hora que o senhor falou, que o diabo falou do cemitério, eu lembrei de Jesus. Quando aquela legião pediu ele. Nós podemos ir para os porcos? Exatamente. Então, bem lembrado. Né? Então, tipo assim, não é questão de fazer a vontade do diabo. Não, é uma experiência. É sair, de ver ela. O diabo tem que ir embora. Ele tem que ir embora, tem que sair. Eu entendo que Deus estava provando minha fé ali. Eu estava pronto para encarar os desafios, porque esse é um deles, né? Esse é o mínimo. Mas os desafios são muito grandes. E ali eu estava sendo treinado realmente para algo muito, muito maior e pior que viria. Né? Depois eu vou contar. Vamos contar.
Vamos ler aqui. Lembrando que hoje tem sorteio de um caldo, tá? Você vai escolher, caldo da sua escolha. Nós vamos fazer um sorteio aqui agora. Deixa seu comentário, sua pergunta aí. Fala, Rios, quem é? Fala o nome. Valdirene Saraiva. Valdirene Saraiva. Ela tem uma dúvida, ela comenta o seguinte: tem uma dúvida que aconteceu comigo e minha família há 12 anos. Aconteceu um acidente com eles, né? Se não fosse Deus, que agora eu entendo, nós teríamos caído no rio. Foi uma pedra que segurou o carro e depois de uma semana deste ocorrido teve outro acidente. Isso pode ter sido obra do maligno? Ela pergunta. Tem 2 acidentes seguidos. Pode sim ter sido. A gente não tem... É muito pouca informação, né? Para a gente poder afirmar. Mas 2 acidentes. Ele não teve... Saíram ileso do acidente? Sim, pelo que ela falou, sim. E hoje ela é crente? Hoje ela é crente. Nós podemos entender sim como um contra-ataque, né? Uma chance que o inimigo buscou para não deixar acontecer o plano de Deus para o futuro. Porque hoje ela é evangélica, não sei se os pais são evangélicos, se tem mais alguém que serve a Deus na família, mas é das estratégias do inimigo. Vamos dar um exemplo aqui. Ele tentou matar Moisés quando ele nasceu, porque Moisés ia fazer algo diferente, né? Ele ia crescer, ia se tornar um grande homem de Deus. Então o inimigo tentou destruí-lo no início. Logo quando ele nasceu, Jesus, muitos aqui na passagem bíblica, a gente vê que logo no comecinho ele teve muito contra-ataque, porque o inimigo queria impedir algo grandioso que o Senhor Jesus ia fazer no futuro. Valdirene hoje é uma serva de Deus, né? Então pode ter sal da terra, luz do mundo, e pode sim ter sido um contra-ataque do inimigo. Ela faz mais uma pergunta, cara. Ela pergunta o Valdirene, seguinte: quando uma coisa não dá bem em uma área da vida, pode também ser o mal? E quando nada acontece e tudo fica parado, é o mal agindo? E como mudar essa história? Então, como eu disse, né? A gente vai falar aqui, mas é pouca informação para afirmar. Aí que entra a oração. Valdirene, dobra o joelho no seu quarto, levanta a sua mão para Deus, você e Deus, no seu quarto, e faz uma pergunta para Deus assim: Deus, é o inimigo que está causando esse atraso na minha vida? Se for, ele te responde na hora. E aquele arrepio que eu te falei, esse arrepio, ele é causado quando você vai em Deus. É como se fosse, não é como não, é o choque entre a luz e as trevas. Quando você envolve Deus numa situação, um exemplo, por que nada dá certo para mim? Aí você foi até Deus. Quando Deus ele envia a resposta, você vai sentir a reação, porque causa esse impacto entre a luz e as trevas. Por isso há uma reação. E a primeira delas, e com experiência própria, é o corpo começar a arrepiar naquele momento. Porque você está entrando ali no mundo espiritual naquele momento. Sabe, a melhor coisa a fazer é dobrar o joelho, orar a Deus e você buscar de Deus uma resposta. Quando Deus revela, então tem esse contra-ataque. Sabe, é muito importante as pessoas andar dentro de casa com as mãos levantadas durante a noite, depois que está todo mundo dormindo. Porque isso aí você precisa fazer você e Deus, não pode ter outras pessoas que não estão com a mesma visão. Pode até te chamar de louco, né? Mas quando você anda dentro do seu quarto, ou começa a andar dentro da sua casa, com as mãos levantadas e fala: Deus, tem algo dando errado, por um acaso o inimigo está envolvido nisso, na hora, você pode ter certeza. Você começou a sentir ele, e qualquer arma para ele. O medo não pode ter, né? Não. A arma para ele é você se aproximou de Deus. Quando você chama Deus, ele tem que ir embora, porque a luz chegou, as trevas tem que sair. É isso aí, irmãos. É interessante que o pastor está falando aqui sobre isso. Identificar o problema. Uma vez, pastor, o senhor contou uma história que não sai da minha cabeça. O pastor falou que ele foi fazer uma visita para uma moça, que ela estava, parece que era, não sabia qual sintoma era, mas ela tava, os médicos receitaram para ela muito remédio. Remédio, mais remédio. Ela chegou lá e falou: não, pastor, ninguém sabe o que é, e tá aqui o tanto de remédio que está tomando. Aí o pastor fez assim, pergunta para ela: mas você está tomando remédio sem saber qual é a doença? Lembrei. Você está tomando remédio, mas os médicos receitaram o remédio, mas não sabe qual é o diagnóstico? É a mesma coisa. Tem muita gente que o diabo
usa, abusa, pisa, destrói a vida, porque não sabe identificar o que é, não identifica o problema. Não identifica, pastor. E essa pergunta que ela fez, que eles estão fazendo aí, é interessante. Você precisa saber identificar qual o problema. Às vezes na área sentimental. Não consegue arrumar um namorado, aí quando arruma o cara é ruim, ou ela é ruim, pisa, não dá certo, acontece qualquer coisinha, acontece problema, o casamento tá indo de mal a pior, não consegue trabalhar, arruma um emprego, logo sai fora. Sabe, aí você tem que ver, isso aí que o pastor tá falando, você vai ter que dobrar o joelho e falar, seu Deus. Né? Então, identificar o problema, né, pastor? Identificar, porque nem tudo é o diário, né, pastor? Ele lembrou aqui dessa história, eu voltei, tem bastante tempo isso. Ela, como ele disse, uma sacola cheia de remédios. Eu perguntei para ela assim, o que deu nos exames? Ela disse assim, não deu nada. Eu falei para ela assim, mas se não deu nada, por que você está tomando remédio? A ficha dela caiu aí. Porque se não deu nada, não tem como receitar remédio. E ela então começou a entender que realmente tinha algo sobrenatural ali. Foi liberta. Voltou a estudar, saiu da depressão, identificar o problema. Conhecer a verdade, né, pastor? Ela liberta. Conhece a verdade liberta. Ô, pastor, vamos pegar um outro assuntinho. Tem mais algum comentário aí, Wilson Moreira? Eu tô vendo ali alguns comentários. Pai do Senhor, Gabi. Oi, Tamiri, seja bem-vinda. Quem sabe você ganhou o caldo hoje. Tem mais nós vamos ler mais um comentário, daqui a pouco nós vamos ler mais. O Gilson Cândido, ele tá... Gilson! Pastor Gilson, irmão do nosso pastor amado. Um beijo pra você. Espera passar a pandemia e vem pregar pra nós mais. Tá, mano? Convidei, pastor, por favor. Pastor Gilson? Mas que alegria. Tá ali com nós. Deus abençoe. Mano, pastor. Mano, o Gilson, ele comenta o seguinte, é isso aí, onde tem oração, o inimigo não aguenta. E ele fala mais uma coisa, por isso Jesus disse, o reino dividido contra si mesmo não prevalece. O reino dividido não prevalece. Assim, o inferno é assim, se vocês não trabalhar unido, como é que eles vão vencer? É verdade. E o reino de Deus também é assim. Se o reino não estiver unido na sua casa, não tiver unidade, não tiver unidade na igreja, né, pastor? No corpo de obreiro, né, pastor? Não tiver unidade, como é que cresce, pastor? Tiver na minha visão, não tem jeito. Casa dividida, realmente, a Bíblia diz que ela vai cair, ela não prospera. Um versículo simples, fácil de entender. É só aplicar, né? Só aplicar. Como é que vão andar dois juntos se não tiver acordo? Exatamente. Né? Então não dá. Pastor Carlos, só eu. Lê à vontade, o senhor é dono do negócio, aqui é pastor Vanderlei. Eu deixei aqui pra gente. Continua. A gente mostrar aqui, ó. A ousadia de Satanás. Primeiro, ele pega uma pedra e fala com Jesus assim: se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Olha a ousadia. E a ousadia dele não para por aí. O que eu quero que você compreenda? Que ele não tem limite para ele. O contra-ataque dele é enquanto vida você tiver. Por isso que nós não podemos deixar Deus em momento nenhum. Porque você fala assim, então quando que isso vai acabar? Quando você estiver na terra, meu? Quando você tiver vida, de vez em quando ele vem ver como está a casa. A casa somos nós. Está escrito na Bíblia. Mas aqui está assim, ó. O versículo 6 do capítulo 4. Disse-lhe, se tu és o filho de Deus... Não é aqui não, deixa eu achar aqui. Versículo 8, olha a ousadia. Capítulo 4 de Mateus, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe o reino do mundo e toda a sua glória. E disse-lhe, tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Olha a ousadia. Satanás, o diabo, está dizendo para Jesus assim, se você me adorar, ele está pedindo Jesus para adorar ele. Tudo isso eu te darei, mostrou o mundo e a glória do mundo. Aqui você vê que ele não tem limite para ele. Aqui para você entender que se ele fez essa proposta para Jesus, e Jesus está em jejum, Jesus não entregou o jejum de 40 dias, 40 noites ainda não. E ele tá arrumando uma maneira de derrubar Jesus. Imagina eu e você. Então, nós vamos precisar realmente 100% do anjo. Não pode esquecer dos anjos. Não, vamos falar disso. E aí nós vamos descobrir um pouquinho, em rápidas palavras, a importância dos anjos na vida daquele que crê. Sabe, o principal é o Espírito Santo, mas a importância dos anjos na nossa vida, você não faz ideia, você que está nos assistindo aí, como é importante a presença, a participação dos anjos na nossa caminhada. É importantíssimo manter seus amigos perto.
Mas conhecer seus inimigos é essencial para a vitória. Verdade. Saber quem são seus inimigos. É mais importante que saber quem são seus amigos. Olha só. Ô pastor, nós estamos falando de demônio, Satanás, né? Tudo. Eu estava olhando. A palavra Satanás, ele aparece no livro de Jó. Primeira vez que aparece no livro de Jó. E antes, ele tinha vários nomes. Né? O rei de Tiro, o príncipe da Pérsia, a serpente, o dragão, né? Inimigo. Então, usavam, mas Satanás ele aparece com esse nome no livro de Jó. Você vai ver lá no capítulo 1 de Jó que fala, né? Satanás, e Deus reuniu com os filhos e Satanás no meio deles. Aparece ali. Pastor, todo mundo fala, quem era Satanás? Então, gente, poucos, às vezes, até alguns crentes, servos de Deus, batizados, crentes há muitos anos, ele nem sabe de onde veio os demônios. Então, Deus não criou demônios. Né? Deus, ele criou anjos, nós sabemos, anjos que rejeitou Deus, que foram lançados fora por instrumento de Lúcifer, porque demônio é o próprio Lúcifer. Você vai encontrar lá em Gênesis, fala da serpente. Apocalipse diz assim que a grande serpente, aquela que enganava o povo, foi destruída. Então, o demônio é o próprio Lúcifer, que hoje não pode ser chamado de Lúcifer, mas se transformou em demônio. Mas Lúcifer significa anjo de luz. Você colocaria o nome do filho do senhor de Lúcifer? Olha, Carlos, você me perguntou agora. Eu, particularmente, nunca colocaria, apesar de ter uma... Porque ele iria sofrer bullying, mas significa anjo de luz. Mas, infelizmente, ficou queimado. Tá queimado, não, tá queimadinho. Ficou queimado aí, Lúcifer. Mas tem um significado bacana. Então, Satanás hoje não pode ser chamado de Lúcifer mais. Mas ele agora é demônio mesmo, surge muito. E ele odeia quem crê em Deus, ele odeia aquele que serve a Deus, ele odeia quem louva o Senhor, ele odeia aquele que aceita Jesus como Salvador, ele tem ódio, ele tem uma ira, ele tem desejo de matar, roubar e destruir aquele que tem Jesus no coração, aquele que lá no futuro vai fazer uma obra. Tem pessoas que nem sabem, talvez estamos assistindo, que no futuro vai ser um pregador do Evangelho. Amém. É um pastor, talvez. Você nem sabe que vai ser um pastor, porque aconteceu comigo. Lógico, eu não saberia que um dia eu iria pregar o Evangelho. E aí o motivo de tanta luta que eu passei, antes de chegar no ponto que Deus queria, é porque já tinha ódio de mim desde o início. Desde o início. Vai por aí. Derrubar o seu desde o início. O Satanás, ele era chamado de Lúcifer, igual o pastor explicou, anjo de luz. Ele era um querubim. Você acha lá em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11. Aí em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, fala que ele caiu do céu. Lá fala que ele caiu. E Jesus também falou que viu Satanás cair como uma estrela e tal. Então, o diabo, ele era um anjo que Deus fez belo, um querubim que regia a orquestra do céu. Andava em meio de pedras preciosas. Mas se assentava lá, querubim, jaspe, tudo. Lá você vê lá, Ezequiel está escrito. Lindo. Aí ele deixou no coração dele crescer o orgulho da sua beleza e precisou ser tirado do céu, né? Porque aí não dá construir um trono à altura do trono de Deus, né? Ele não aceitou refletir nele a glória de Deus. Ele não entendia que ele era o reflexo da glória de Deus. Não entendia. Então por isso Deus tirou toda a beleza dele, colocou entre os homens e pôs fogo nele. É isso que Ezequiel retrata lá. E os anjos que aceitaram nessa rebelião, desceram junto com o diabo. Desceram junto a terça parte dos anjos. Lá em Apocalipse, cita muito os anjos, de Satanás e seus anjos. Né? Então, exatamente. Os demônios são anjos, só que anjos maus. Anjos maus. Pastor, se 1/3 dos anjos, né? 1/3 dos anjos caíram e viraram demônio, sobrou 2/3 para nós. 2/3.
Fala com essa pessoa que está nos vendo aí, nos ouvindo, pastor. O que ele precisa para que esses 2 desses anjos estejam com ele? Olha, é aceitar o que o Senhor Jesus, a mensagem que Ele traz para nós, aceitar o que Ele pede tão pouco. Às vezes, nós deixamos coisas simples aqui de cumprir. Não sei se você já leu lá os Salmos, me parece que é o 34, vou conferir, que fala assim, ó, o anjo do Senhor, está falando o anjo do Senhor. Nós vamos conferir depois o que o Salmo 34, 7. Fala assim, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor, não é de todos, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A Igreja Católica fala anjo de guarda, e não está errado. Não, anjo da guarda. Anjo da guarda, a Igreja Católica fala. E o Salmo 34, verso 7, fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que teme a Deus, que teme o Deus que você está servindo, que respeita esta palavra. Então algumas pessoas não têm essa proteção. Quer dizer, nós temos, não foram todos os anjos que caíram. A outra parte que ficou trabalha, servem, anjos ministros, labaredas de fogo. Existe um movimento que nós não vemos de anjos subindo e descendo, agindo, livrando. Você recebeu o livramento, nem percebeu, o anjo te livrou, você não percebeu. Existe um movimento, o mundo espiritual é algo tremendo, real, muito mais real do que nós pensamos. Então, o que leva a pessoa a perder essa proteção? Como eu disse, o Espírito Santo é tudo. Agora, existe o mover dos anjos, que precisaria de tempo para falar disso. Porque aquela pessoa que ainda não tem o Espírito Santo, ele precisa ter o anjo junto com ele. Você sabe que tem pessoa que não entendeu. Ele não tem ainda condições de ter na vida dele o Espírito Santo. Como ele não tem o Espírito Santo, Deus então, como maneira de proteção e tal, Deus permite que um anjo fique com ele. Então, a parte que caiu com Lúcifer, a terça parte caiu. A outra parte que ficou, existe a parte que trabalha na região celestial, existe uma parte de anjo que movimenta na terra, e vou te dar um exemplo aqui agora. Eu não estou aqui sozinho, tem um anjo comigo. Amém, comigo também. Eu também. Você não. Você tem uma ideia, hoje, num cruzamento, eu estava vindo de moto, e uma outra moto de um jovem, ela veio em alta velocidade, nós encontramos no cruzamento. Misericórdia. Eu consegui parar minha moto, eu não sei, na visão humana, como ele conseguiu parar dele, mas ele chocou a roda dianteira da moto, chocou com a roda dianteira da minha moto. Nossa, se eu não parasse, ia pegar minha perna. E eu glorifiquei a Deus. Esse anjo estava comigo. Ele guarda e livra. É um acidente que poderia terminar com a minha perna quebrada. Porque ia bater na minha perna. Temos que glorificar a Deus. Muito, O muito. anjo do Senhor. Então você falou da parte, não foram todos os anjos que caíram, lógico. Só a terça parte dos anjos que acompanhou a visão de Lúcifer. E os que ficaram? É aqueles que estão trabalhando, guardando você, acampando em volta do seu lar, e que me livrou lá no cruzamento hoje. Amém. Muitas pessoas perguntam, pastor, quantos anjos existem? João teve a visão em Apocalipse, lá ele fala que viu um trono, e ao lado do trono tinham milhares de milhões de anjos adorando. Então, o dia que Deus te deu a oportunidade, você conta pra nós. Tem jeito não. Milhares de milhões. Passou de um aqui, ó. Em Salmo 34 fala que ele acampa ao redor. Não é de todos. Não, daqueles Que temem a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus. É diferente. É diferente. Sabe, temer a Deus, sabe o que eu gosto de comparar, pastor? Sim. Que é aquele filho que fala, não vou fazer isso, meu pai vai se decepcionar comigo. Não é aquele filho que fala, não vou fazer isso, meu pai vai me bater. Aí já é ter medo do pai. É medo. Ele Tem não medo do faz povo, né? isso, ele não faz porque tem medo da decepção do pai. Isso é temer. Isso é temer. Você precisa temer a Deus, é isso. Você não precisa ter medo de ir para o inferno. Você tem que ter vontade de ir para o céu. Vontade de ir para o céu. Entendeu? Essa é a diferença. Ô, pastor, fala a função do diabo é. Não, deixa eu falar primeiro aqui. Isso aqui é importante.
Satanás significa opositor, acusador. Diabo, demônio, é demais, pastor. No grego, diabo significa aquele que divide. Nossa. Vem para dividir. Vem para dividir. Né? O diabo. Anjo, pastor, significa mensageiro. Grego, hebraico e latim. Mensageiro. Aí nós vemos lá com Moisés. Nós vemos com Abraão, quando Deus pediu o filho dele, né? Sempre fala o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. E ele sempre fala como se fosse Deus falando, né? Quando ele falou com Moisés, né? na sarça, né? Sim. Ele falou, ô Moisés, tira essa da sua pé, que esse lugar que você está pisando é santo. E ele sempre falava como se fosse Deus falando, usando ele. Sim. Usando ele. Então esse anjo mensageiro, pastor, esse anjo mensageiro, o mesmo que apareceu para Maria, depois para José, apareceu para Zacarias, esse anjo mensageiro é o mesmo anjo que apareceu para Daniel. Sim. Né? O mesmo anjo. Esse anjo mensageiro, esse mensageiro, quando hoje ele não aparece, você não vê esse, pode até ver, né? Porque Paulo falou que tem muita gente que você tem que ficar esperto, tem muita gente que tá levando um anjo para dentro de casa. Então ele é formato de pessoa. De pessoa. Se o senhor agora, nesse momento, pudesse, uma pergunta pessoal, se não quiser responder, precisa. Sim. Fazer um pedido. Fazer como Jacó fez lá. Um pedido para você. O que você pediria, pastor? Fala, mano, só uma pergunta, eu sou curioso, mano. O que eu pediria? Para você entender melhor, sempre, durante um período aí de uns 6, 7 anos atrás, a gente sempre encerrava o ano, aliás, iniciava o ano com um projeto de vida. Cada pessoa fazia o pedido. Nós paramos dá tempo para tudo, né? Encerramos, há muito tempo que a gente não faz. No primeiro dias de janeiro, as pessoas faziam um pedido, que era o que ele queria para aquele ano. É um projeto de vida, ele colocava os pedidos. E em todos os projetos de vida eu pedia para Deus encher a igreja do Espírito Santo. E esse é o meu pedido até hoje. Encher a igreja do Espírito Santo. Encher a Sim. igreja do Espírito Santo. Olha pra você ver, irmãos. Tem muita gente que pede dinheiro, pastor. E se eu estiver mentindo aqui, estou enrolado porque o dono da igreja está aqui, né? Isso é amar. Ele pede pro outro. É para nós, irmão. Quando fala a igreja ser cheia do Espírito Santo, é você e eu. É nós, né? Pastor, eu vou fazer uma pergunta. Sim. Conta para nós, primeiro, uma experiência engraçada com o diabo ou com o anjo. Uma experiência feia. Aquela que você fala, gente, que deu até uns calafrios. Conta para nós. Aqui são tantas que a gente... Mas pega aquela. Deixa eu lembrar aqui. Aquela que faz a gente até chorar de rir. Que o senhor tem muita. Bom, Só tem muita. uma engraçada que hoje... Depois eu conto engraçada- do Rangator. Conta do Rangator. É o pastor Gilson? Não, o pastor Flávio. Pastor Play, vai. Mas uma das engraçadas que eu tive foi... Não foi aqui em Viçosa. Eu senti uma fraqueza espiritual muito grande. Eu lembro que... Olha o perigo. Tudo é experiência. Porque o verdadeiro pastor, ele não é feito numa sala de aula de teologia, sentadinho numa cadeira. Tem muitos pastores que foram formados assim, não tem nada contra. Mas o pastor mesmo que faz a diferença, ele é formado dentro da fornalha. Ele é formado no meio de tempestade. Não sei se vocês lembram que Jesus deixou os discípulos sozinhos no meio da tempestade. Ele está formando líderes ali. Né? Sozinho. Depois ele apareceu andando sobre as águas. Então, eu comecei a olhar a situação que estava a igreja. Isso em 1996. Devendo aluguel, devendo água, luz, aluguel atrasado, já ia para o 3º mês de aluguel atrasado, água, luz, aquele negócio todo. E quando eu coloquei minha visão nos problemas, eu enfraqueci. Mas até então eu estou vivendo aquele sono da inocência, eu não estou percebendo, eu estou sendo atingido. E aí de repente eu subi para o monte para orar, eu senti uma fraqueza espiritual tão grande. Aí alguém fala assim, tem vergonha de falar isso? Não, não tenho.
porque o profeta Elias, grande profeta, deitou debaixo de uma árvore Pediu a morte. e pediu a morte. Eu não tenho vergonha de contar, porque foi uma experiência que eu saí dela. Eu teria vergonha de contar se tivesse caído, mas eu saí dela. Não, graças a Deus. Então, quando eu desci, eu não consegui orar, e quando eu desci do monte, que eu comecei a entrar na cidade, veio uma senhora correndo me pedindo ajuda. Ela me pediu ajuda e disse assim: pelo amor de Deus, pastor, vamos na minha casa. Ontem meu marido tentou esfaquear minha filha, e quando ele tentou esfaquear, eu segurei na faca e ele puxou. Quando ele puxou, e ela mostrou o corte que estava na mão, cortou quase até no osso. E ela pedindo pelo amor de Deus que eu fosse na casa dela. Ela foi na minha frente, era um beco, uma ruazinha muito apertadinha. Ela foi na minha frente, eu atrás, e meu pensamento era assim: eu estou precisando de oração, e lá vou socorrer alguém também que está em situação difícil. Essa foi engraçada, porque quando eu entrei na casa dela, assim que eu entrei, o demônio manifestou sem eu orar. E quando ele manifestou, ele falou para mim assim: você é muito fraco. E disse para mim assim: aquela magrela é mais forte do que você. Não fala, não. Não vai falar que Essa não. foi muito engraçada. Não é falou Magrela, falou? Falou. Demônio, Ele disse para mim, sim, ele apontou para mim e disse assim: você é muito fraco. E virou para mim e disse assim: aquela magrela que está com você é muito mais forte do que você. Quem era Magrela? Minha esposa. Essa foi uma experiência que eu contei lá, minha esposa ficou furiosa. Mas, na verdade, foi uma batalha espiritual muito grande. E naquele momento, pastor, eu fiquei sem palavras. Ele disse que eu era muito fraco, né? Fraco não, muito fraco. Nossa. A magrela é muito mais forte do que eu. E eu não tive palavra para ele ali num período de uns 3, 4 minutos, eu fiquei sem ação. Mas aí o Espírito Santo trouxe na minha mente, ele iluminou minha mente. E eu falei para ele assim: você está dizendo que eu sou fraco, mas como que você está me chamando de fraco e você está caído no chão? Porque ele estava no chão caído. Olha aí. Aí ele virou para mim e disse assim: eu estou no chão porque você está rodeado de anjos. Nossa, oh, glória. Eita glória. Saí renovado daquela visita, expulsei o demônio no nome de Jesus. Amém. Saí de lá um gigante. Só não deixei de fazer aquela fofoquinha, né? Cheguei para minha esposa e disse: olha, aconteceu nada. Essa foi muito engraçada. Engraçadíssima. Ele passou lá e já não tá passando. Só é lindo, maravilhoso. Isso. Do Ronco. Será que o pastor Gilson está aí ainda? Gilson, passou Gilson? Acho que ele tá, Gilson. Gilson acabou de. Ô, passou Gilson, dá um joinha aí, um joinha aí. Pô, gente, aqui em Viçosa, a igreja funcionava na rua Dona Gertrudes. A gente tinha um trabalho de libertação toda sexta-feira, e o pastor Flávio, que é meu irmão caçulo, é pastor hoje na cidade de Recife. Ele estava comigo fazendo um trabalho de libertação juntos. Nessa época ele morava próximo a Belo Horizonte. E nesse trabalho de libertação, como ele estava fazendo a campanha, ele assumiu a direção do culto, do começo ao fim. Né? No caso, ele era o pastor daquela noite. E aí, quando ele estava orando, manifesta um demônio. Eu estava atendendo o povo lá na porta, ele me chama. E eu chego para ele, ele falou para mim assim, eu perguntei o nome do demônio, ele disse que o nome dele é Arranca-Toco. Vamos levar lá para o lote que nós compramos? Então, irmãos, é umas coisas que... Mas você, mano? Falou sério. A gente tinha comprado um lote, uma sociedade, um lote, né? E aí o lote tinha muito toco, sabe? O pessoal roçou, ficou aquelas pontas. Ele disse assim: arranca toco, vamos levar para lá. Isso no momento do culto. Mas é uma coisa assim que... Não sei explicar. Naquele momento foi um choque para mim. O que é isso? Puxa, o pastor ficando doido. Mas ri no momento. Mas entramos no espírito, o trabalho foi tremendo. Mas são coisas que acontecem no meio pastoral que hoje a gente lembra com muita alegria. E aquele estresse do trabalho, sabe? A gente fica envolvido às vezes só com coisa ruim a semana inteira. E essas brincadeiras descontraem um pouco e acaba que, sei lá, desabafa um pouco na visão humana. Tem isso também. Sei lá se eu posso dizer assim. Mas ele fez uma brincadeira ali. E nós encerramos os 4 dias que passamos juntos com êxito. Foram 4 dias de um trabalho muito forte, mas teve essa brincadeira no meio lá. Mas foi muito engraçado. E
Eu pergunto que o pastor é muito transparente. Ele fala. Não tem que esconder nada. Não tem liberdade de perguntar pra ele. Agora, conta, pastor, aqui é que deu que eu falei, gente, essa aí deu calafrio mesmo. Conta um demônio terrível. Olha, é uma que eu achei terrível, muito nojento. Não sei se você está preparado. Ah, eu tô, pode contar. Você tá preparado aí? Não sai não, né? Nossa, pai, pode Pode contar. falar, vamos, rasga. Aqui é a live, é É o livre. seu canal no YouTube. Chega o rei, fala. Bom, gente, eu fui fazer um trabalho de libertação na casa de uma moça. Ela só estava ela em casa e eu levei um obreiro comigo. A gente não vai sozinho, sempre. Eu procurei saber, está sozinha? Aí estava. Eu encontrei um obreiro, Deus colocou no nosso caminho, porque até então foi uma coisa de surpresa. Ela pediu socorro assim muito rápido e eu não tive como ligar para uma irmã, isso era 8, 9 horas da noite. E quando nós entramos lá, manifestou uma potestade mesmo. Uma potestade, e essa batalha ela durou de 9 horas quase até 11 horas da noite, de batalha espiritual dentro daquela casa. E aí ela começou a vomitar, e foi vomitando. Muita coisa que ela comeu há tempos, que a casa fedeu. Nossa. E o espírito imundo falou assim, agora ela vai ter que comer o próprio demônio, falando na boca dela. Ela não vale nada, ela vai ter que comer. E ela começou a comer o que vomitou. Misericórdia. Foi uma batalha que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque a casa ela ficou pequena, com a presença sabe, de potestade mesmo. Foram vários espíritos imundos que desceram ali naquele momento. E Deus querendo libertar, e houve uma batalha. Porque, não sei se você entende, quando Deus nos dá poder, é para nós resolver. Ele não vai entrar, porque Ele já te deu autoridade para isso. Nós poderíamos comparar aqui, para abrir mais a visão, de dentro do quartel sai a preparação para o soldado. Né? O comando está todo no quartel, o soldado sai para a rua, ele tem autoridade para resolver o problema. Ele só vai acionar o quartel se for preciso, mas até então ele tem que lutar para ele resolver, porque ele é uma autoridade. No mundo espiritual, a mesma coisa. Deus ele te dá autoridade para você resolver. Então, estava nós ali com a autoridade que Deus deu, e Deus só assistindo. Nós vamos resolver aquela situação. E Deus libertou aquela moça, mas uma libertação muito nojenta, um troço muito esquisito, e eu nunca tinha visto algo desse jeito. Aqui é... Sangue de Jesus tem poder. Eu não consegui impedir, não. Quando eu vi, a moça já tinha comido quase tudo. Olha só, hoje nós temos sorteio do caldo. Oferecimento Depois Jones. desce o caldo, mas não. Desce o caldo, não tô nem aí. Se vocês não quiserem, eu quero, meu filho. Jones Pizzaiolo, Jones Pizzaria do Jones Pizzaria. Qual que é o número, Iris? Ele vai passar o número aqui. Olha só, pastor. Lá, pizza deliciosa. A melhor e mais barata da cidade. Pizza família, R$20 com refri 2 litros, pastor. Meu Deus. R$20 com refri 2 litros. Você compra 2 pizzas, você ganha 2 refris. Deus abençoe. E refri do bom é quate, meu filho. Não é uma coronga, não. Como é que chama? O outro? Coronga lá. Que coronga não. É refri bom. R$20. Você paga o motoboy, R$4, dependendo do local. É top. A pizza é top. Você pode comer, fica à vontade. Daqui a pouco eu vou passar o número. E hoje ele tá dando um caldo aqui para você experimentar na sua casa. Hoje falamos sobre demônio, falando sobre anjo. Você entender a guerra. Olha só, pastor. Eliseu teve uma guerra ferrenha. Eliseu ele tava ajudando muito o povo de Israel, porque Deus passava para ele a estratégia do povo inimigo. Sim. Ele ia passar pro rei, né? Verdade. Aí o rei falou assim, mas como? Nós temos um espião aqui, ué. Aí um lá falou, não, rapaz, tem um profeta que o cara é top. Aí o que aconteceu? O inimigo falou assim, não, nós temos que matar quem? Nós temos que matar esse Eliseu, esse profeta, tem que matar ele. Ele estava numa cidade pequena. Aí de manhã, estava lá acordando, pastor, sossegado. Os inimigos cercou a casa onde Eliseu estava para matar Eliseu. Para matar ele, por quê? Mata Eliseu, o rei já não vai saber o que nós vamos fazer, então vamos poder armar uma emboscada. Quando o moço do profeta saiu para lavar o rosto, ele viu que estava tudo cercado, carro, cavalo, arco e flecha, lança, espada, e aquele monte de gente que a Bíblia fala que tampava o horizonte, para matar Eliseu, um cara desarmado. Você vê como é que o cara era perigoso, Eliseu era perigoso. Quando o homem do profeta entrou correndo, pastor, isso é para você entender
Como que é importante ter anjo do seu lado. Anjo. Quando o moço do profeta entrou, ele falou, Eliseu, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, Eliseu. Nós estamos cercados de inimigo. Eliseu, sossegado, tranquilo, falou com ele assim, rapaz, ô Deus, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. Muito mais e muito mais poderosos são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Aí quando Eliseu falou para Deus abrir os olhos do moço dele, o guardião dele, ele foi lá, não queria abrir a porta, em volta do morro, depois do inimigo. Anjo e mais anjos, com carros e cavalos de fogo. Anjos e mais anjos. E esses anjos não mataram os inimigos. Esses anjos cegaram os inimigos. Eliseu passou no meio deles, sossegado, rapaz, ninguém viu que era Eliseu, foi embora. Mas é importante você entender que os anjos, eles existem. Pastor está valendo aqui em Mateus 4, pastor. O senhor está valendo aí? Sim. Falou que Deus vai dar ordem para os anjos, para que não tropece nenhuma. Satanás fez Fala lá, velho. uma tentação, ele tentou, né? Ele disse assim, lança daí abaixo, se você for realmente filho de Deus. Porque Deus sempre enviava os anjos, e ele está dizendo a Deus, vai enviar os anjos, se você for mesmo filho de Deus, né? Ele vai te salvar. Uhum. E Jesus disse assim, não, nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Tentar não pode. É uma grande verdade, né? Uhum. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas agora a questão que o pastor falou aqui da história de Eliseu, infelizmente, eu posso te afirmar, 90% do povo de Deus hoje não estão preparados para a batalha espiritual. E por isso é o atraso, é muito grande. É muito atraso, sabe? Para vencer. Porque vamos dar um exemplo aqui. Por que a guerra virou contra Eliseu? Porque Deus revelava para Eliseu o segredo da batalha. Então, toda a guerra virou contra Eliseu. Quando uma mãe ela começa a buscar pelo filho, o inimigo vai deixar de perseguir o filho para derrubar a mãe. Porque o inimigo sabe que se aquela mãe continuar orando, se aquela mãe continuar com o mesmo fervor, com a mesma garra buscando pelo filho, o filho vai vencer. Então, quando o inimigo deixa de olhar para o filho, ele vai agora combater contra quem está buscando, que seria o caso de Eliseu, e aquela pessoa não estiver preparada, ele não entende o que é, o porquê a guerra. Uhum. Muitas das vezes a esposa é perseguida porque ela está lutando pelo marido. E essa luta é sinal que o que você está fazendo está funcionando. Por isso tem que entender um pouquinho de batalha espiritual. Aquele que está buscando, ele vai haver o contra-ataque contra ele. Por isso que Eliseu foi contra-atacado violentamente. O rei disse assim, a guerra agora é com ele. E cercou a cidade. Porque ele era o problema. Então, geralmente, quando tem um crente só na família, aquele crente é o problema. Para Satanás, ele é um problema. Ele precisa ser abatido. E quando o crente não entende de guerra espiritual, às vezes ele não fica bem aquela semana, muita coisa ruim acontecendo, mas na verdade o inimigo querendo abater ele, porque você está sendo luz, está sendo sal, está sendo bênção. E se ele não te abater, a família toda vai para a igreja. Entender isso é importante. Importantíssimo. Nós vamos passar para o final aqui, ainda tem mais umas duas perguntas para o pastor aqui. Ô Luiz, tem comentário aí, pergunta? Tem perguntas. Lê pra gente aí. Pera, eu saí da... Fica aí, gente, fica aí. Vamos lá. Manda sua pergunta, não é possível que você não tenha uma perguntinha? Tem sim. A Grace Costa tá fazendo uma pergunta. Muitos pastores dizem que o diabo usa um sentimentalismo para entrar na vida da pessoa. Sendo assim, como consideram a depressão? A Grace está perguntando. Tá na área sentimental, um sentimento, né? O diabo pega um sentimento de tristeza e entra e faz com que aquele sentimento de tristeza vire uma depressão, pastor. Depressão é obra do diabo, pastor? Olha, na verdade não. A depressão é simplesmente o vazio, é a falta de Deus. Por isso depressão não tem cura. A depressão não é necessário o diabo causar aquela situação. Ele pode, às vezes, aproveitar uma decepção que a pessoa teve, mas vai desencadeando uma depressão, mas a depressão, na verdade, é falta de luz, falta da presença de Deus, porque o nosso corpo, nós mantemos o nosso corpo alimentando. Se você almoça, janta, toma café, experimenta ficar 3 dias sem comer nada, você não vai nem levantar da cama, o corpo enfraquece. Da mesma forma que o nosso corpo alimenta,
para ficar de pé, nós precisamos de almoçar, jantar, aquela coisa toda. Da mesma forma, o seu espírito ele precisa alimentar de Deus. Por isso que está escrito assim, ó, nem só de pão vive o homem. Não é só de pão que nós vivemos. E quando a pessoa vive só de pão e não vive da comida de Deus, ele vai esvaziar espiritualmente, aí vai desencadear então a depressão. A depressão não tem nada a ver com contra-ataque do inimigo. A depressão é um vazio. Está vazio, esvaziou. E aí então vem a tristeza, porque não está alimentando. Vou repetir para você entender, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você está cultuando a Deus, você está alimentando. Você fica forte fisicamente, né? Porque você tem cuidado da sua saúde, mas espiritualmente você tem alimentado da palavra, você tem alimentado das buscas, do joelho, do clamor, do jejum, e essa busca aí te alimenta, e nunca vai ter depressão. Uma pessoa que alimenta, que come o pão vivo e que bebe água viva, nunca vai ter depressão. Amém. Tem mais é isso. Jéssica Siqueira, ela está perguntando, pedindo para o pastor contar qual a experiência que ele teve com anjo. Uma experiência que ele teve com anjo. Com anjo. Com anjos foram muitas, deixa eu pensar uma delas aqui. Um monte então, hein? Nossa Deus, me lembrou do monte. Eu estava no monte, a gente estava de joelho, todos em oração à noite, e de repente, havia ali umas 15, 20 pessoas de joelho orando, e de repente alguém daquele grupo que estava de joelho manifestou nele, na pessoa, o demônio. O demônio colocou de pé, e ele estava todos de joelho, inclusive eu estava de joelho. Ele manifestou e disse assim para mim, você toma muito cuidado comigo, que eu sou muito mais real do que você pensa. O demônio manifestado no corpo da pessoa. Eu levantei, olhei para ele e disse para ele assim, você é real? Ele disse assim, eu sou muito mais real do que você pensa. E eu disse para ele assim, e esse anjo que está comigo aqui, ele é real? Ele disse, esse anjo é real. Eu disse pro demônio assim, essa espada que está na mão do anjo, ela é real? Ele disse assim, é real. Eu falei assim, com ela então ele corta suas duas pernas. E o demônio caiu. Sem as pernas? Sem as pernas. Gritando. Quer dizer, tinha uma presença ali, nós não vimos o anjo, mas ele estava ali. É interessante. Quando eu disse para ele disse assim, a espada que ele tem na mão, ela é real. Eu disse assim, então com ela ele vai cortar as suas duas pernas. Já que a espada é real, a espada é para cortar. Isso aconteceu. E aquele corpo caiu, o espírito gritando, usando naquele corpo incorporado. E ali aconteceu uma libertação tremenda. Naquela noite ali, naquela busca no monte. Amém. Mas é isso. Daniel está perguntando, Daniel Cássio. Daniel está querendo saber do pastor quanto que ele sentiu, acho que o pastor já falou sobre isso, quanto que ele sentiu ou como ele sentiu no início da caminhada que ele tinha o dom de trabalhar com libertação. E depois ele pergunta para o pastor o que ele faz para ficar cada dia mais bonito. Aí, ó. Os puxa-saco aparecendo, assim. Mas na verdade, você tá bonitão mesmo. Eita glória. Bonitão mesmo. Nem parece a idade que tem, irmão. Passou mais novo que eu. Com certeza. Não, isso, não tô falando assim. Mas o pastor contou aqui, Dan, mais cedo. Eu vou só para uma pequena Sim, tem falou pouco, que, né? na verdade, ele desejou, né? É um pedido, foi o pedido que eu fiz, né? Eu pedi a Deus que eu queria um dom de libertação. Eu queria trabalhar com libertação. Eu queria libertar as pessoas que estavam presas nas garras do inimigo. Mas deixando bem claro que não foi só esse o dom que eu recebi. Quando você negocia com um talento, você ganha outros. E além desse de libertação, Deus me deu outros dons e eu tenho feito o possível para agradar a Deus. Amém. Mais algum comentário aí? Não. Não? Se tiver algum comentário, manda aí, nós estamos indo para o final. A função do diabo é, em João 10, no capítulo 10, verso 10, fala que veio para matar, lá fala o ladrão, né? Sim. O que tem roubado aí? Veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso com excelência. Tem que falar, pastor? Tem feito. Nós podemos falar qualquer coisa do diabo. Mas que ele desiste, não. Não. Ele não desiste, ele Afasta por um tempo. Ele só vai desistir da minha alma, da sua alma, da alma do Senhor também, pastor. Sim. Só depois que ela for para o céu. Sim.
enquanto não chegou o caixão, ele fica lá tentando. Contra, né, a nossa vida, contra a nossa alma, contra o nosso bem-estar, tudo isso, né, pastor? Ele fica insistindo. Pensando no matar, roubar e destruir, pastor, pra gente fechar. Tem umas coisas que acontecem, o senhor sabe muito bem, que eu fico meio assim. Por quê? Primeiramente, tem pessoas que acreditam em anjo, mas não acreditam que existe diabo. Sim. Né? Não acredito. Por exemplo, quando manifesta um demônio, tem muita gente que fica assim, já ouvi isso. Deve você fazer graça. E eu não acredito que tem alguém que tem um descabimento. Vexame desse. Fazer um vexame desse, chegar lá e ficar rodando lá, fingindo que tá endemoniado. Não é possível. Não é possível. O pastor tem uma estratégia boa para isso, né, pastor? Tem. Você não vai contar, não. Não. O pastor não vai contar, não. Eu sei qual é a estratégia. Ele tem estratégia boa, meu filho, pra quem fica... Mas eu não acredito. Sinceramente, quem faz isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Imagina a mulher com o demônio manifestar comendo vômito. Não tá com demônio, não. Eu só vou fazer graça. O diabo, ele existe. Infelizmente. E anda em derredor. Tá? O derredor é um pouco mais longe, mas ele tá lá, bramando como um leão, parentando um leão, achando que é bravo. Sim. Buscando o ovelha que está afastado. Para tragar ela. Né, pastor? Quando na igreja, eu vejo o senhor, no jeito do senhor pregar, o senhor sempre exalta o Espírito Santo. O senhor sempre fala que ele está lá, que Deus está lá, que Deus é maravilhoso. E os glória a Deus é bem baixinho, né, pastor? Quando o senhor fala, bem baixinho, os glória a Deus, bem pequenininho. Mas quando manifesta um demônio, pastor, o senhor fala, quem está aqui? Aí o demônio vai falar assim, tem um anjo aqui, o homem de branco está aqui. Aí, a igreja enche de glória. enche de glória. Ô, pastor, o senhor não fica chateado de desacreditar mais no demônio que no senhor, não? Infelizmente acontece. Fica... Infelizmente acontece, não sei se é o choque daquele momento, né? A pessoa está vendo um espírito ali dominado também, mas manifestou ali, ninguém esperava. E de repente o povo da glória, quando o inimigo acaba confessando que o homem de branco está, nós sabemos ele afirmando que ele está no nosso meio. O povo glorifica mais quando o pastor, às vezes, é usado para liberar uma palavra forte, né? Uhum. Às vezes isso acontece, é uma tristeza para o mundo espiritual, né? É Muita tristeza. Mas aqui, já caminhando para o final, como ele disse, matar, roubar e destruir, só queria que você lembrasse que ele veio para matar, roubar e destruir aquele que serve a Deus. Porque o mundo já está destruído. Esse mundo já acabou. Maria. Esse mundo já era, isso não tem mais nada não. O mundo já está acabado, o mundo já está destruído. Então o plano dele de matar, roubar e destruir, que às vezes quando alguém assiste jornal com um bandido foi lá, atacou uma família, matou e tal, aquele negócio todo, ele pensa que não é relacionado a isso não. Ele veio para matar, roubar e destruir aquele que está na presença de Deus. O plano dele é esse. Matar, roubar e destruir. Para fechar, vou falar um negócio aqui que talvez alguém não vai concordar, mas eu vou te falar. Preciso falar isso. Satanás, ele consegue atingir Deus, e aí você ouve isso, você assusta. Ele consegue atingir Deus. É uma palavra que, se eu não explicar ela, ele consegue atingir Deus quando ele derruba um crente, porque Deus é Pai. Quando o diabo ele consegue derrubar um crente, ele tem derrubado muitos. Aquele crente vai sofrer muito, alguns vão conseguir voltar, outros não. Mas como que o diabo consegue atingir Deus? Porque Deus é Pai. Quando um crente cai, o pai fica triste. Por que eu quero entrar nesse assunto para finalizar aqui? Tem muitas mães que estão cheias do Espírito Santo, estão cheias de fé, muitos pais que estão firmes na igreja, e o demônio ele nunca vai poder atingir você. Você está fortalecido em Deus, mas quando ele consegue atingir seu filho, ele acaba te abatendo. Esse mesmo sentimento que o pai tem quando um filho que estava na igreja cai, esse mesmo sentimento Deus tem. O inimigo, ele acaba sabe, de uma forma diferente, mas ele acaba atingindo Deus. Porque quando você entristece e fala em abandonar o caminho, talvez eu estou falando para alguém que você está desviado. Você não tem tomado ceia, você não está mais ligado em igreja nenhuma. Quando o diabo atingiu você enfraqueceu, ele automaticamente atingiu Deus, porque Deus entristeceu, porque Deus é Pai. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Então, meu irmão,
Quando você é atingido, Deus ele sente. Sabe, ele sente como o pai e a mãe aqui na terra sente quando o filho é atingido, pastor. E assim, o diabo ele consegue afetar o coração de Deus. Sim, quando ele atinge ali, Deus sente a mesma dor. Nesse sentido, espero que você entenda a colocação. Não, eu entendi. Senão quem está ouvindo lá não vai entender a colocação, porque Deus é pai. Se o filho é atingido, Deus sente. Sente, mas sente Mas vocês vão profundamente. entender agora, pastor. Quando Satanás chegou diante de Deus, Deus falou com ele: olha lá meu servo Jó. Sim. Ele mostrou, né? Olha lá que exemplo. Aí o diabo foi e falou assim: mas também, tudo que quer, se eu dar, deixa eu tocar nas coisas dele. Olha o orgulho com que Deus apresentou Jó pro diabo. Imagina se Jó cai. Nossa, pai. Você está entendendo? Então é nesse sentido que o pastor está falando. Se Deus não tem nem prazer, Deus não tem prazer nem da morte do ímpio. Quer dizer, Então, e Deus como pai, um sentimento de pai, que Deus é pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos filhos de Deus. Sabe, você como crente precisa manter de pé, para que seu pai se alegre. Por isso está escrito assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, Deus está feliz. E aí quando você enfraquece, Deus que livre e guarde, isso aconteça, a Deus não tem mais aquela alegria, aquele prazer. Hoje, né, tá aí meu filho amado, hoje te gerei, aquele negócio todo. Então às vezes nós deixamos o coração de Deus ser atingido quando nós nos entregamos a esse maligno que está aí. amém. Se a Bíblia fala assim que uma alma vale mais que o mundo inteiro, perder essa alma é como se estivesse perdendo o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, é importantíssimo. Deus ele valoriza tanto a gente, valoriza tanto que entregou o único filho que ele tinha, com a morte de cruz, por amor de nós, para ter nós para ele. Então, quando o diabo toca na minha, na sua vida, na sua família, nas coisas que você tem, isso afeta Deus de maneira terrível. Deus ele não quer isso. Deus não quer. Deus não quer. Ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus continua nos amando, mesmo quando nós estamos errados, pecando. O amor de Deus ele não muda. Sim. Mas o pecado afasta o homem de Deus, é Deus do homem. Cria um abismo. Isso, o pecado, mas do amor não. Então Deus ele te ama, ele deu o filho dele por amor a nós. É isso que o pastor estava falando. É nesse sentido. Pastor, nós vamos encerrar agora. Mas eu vi que o senhor tem algumas anotações aí, agora se o senhor quiser falar alguma coisa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Essa da Bíblia para essa pessoa que está passando por um momento de batalha agora. Sim. Que está passando por um momento de batalha, um momento de dificuldade, às vezes com uma doença, sabe? Está desempregado, está muito tempo desempregado, às vezes passa até necessidade, né? Está com filho nas drogas, marido ou esposa viciada. A pessoa que está na dificuldade, está na luta, está na batalha. Bom, vamos dividir então, para senão não tem como eu fazer o que ele pediu para finalizar. Vamos falar de pessoas que você está na batalha, na guerra, você está sendo perseguido, a luta está grande, você às vezes pensa até em desistir. Mas eu queria só que você entendesse que toda pessoa que tem valor, ele é perseguido. Você pode olhar que Daniel foi perseguido, um homem de valor, foi lançado na cova dos leões. Você pode ver que José foi perseguido por causa do valor que ele tinha. Gostaria muito que você entendesse que você é uma ameaça para o inferno. Por isso o inferno às vezes se levanta tanto contra você. Você que está aí, às vezes não está entendendo por que as coisas têm momentos que parece que o mundo inteiro está contra você. É exatamente assim que o homem de Deus ele sente, a mulher de Deus às vezes sente. Porque exatamente pelo valor que você tem, pela luz, pelo brilho, a sua presença incomoda o inferno inteiro, e é importante você entender isso. Agora, com relação àquele que está vivendo agora momentos de portas fechadas, você está vivendo um momento de falta, pessoas às vezes desempregadas há muito tempo, talvez falando para alguém que você não tem nada em casa para comer e você não está aguentando a situação, você tem que rever sua caminhada.
Olha, me perdoa, não sei se seria essa a palavra que você gostaria de ouvir, mas nós colhemos o que nós plantamos. E aquilo que você semeou, você vai colher. E talvez você não semeou uma semente muito boa. E aí é bom você rever isso aí. Comece de novo, renova o seu altar, faça uma aliança com Deus, para você recomeçar, para Deus abrir o céu sobre a sua vida, porque a Bíblia diz assim que nós nunca vimos um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Seja justo, o que é de César, o que é de Deus, e você vai se dar bem na vida. Amém. É isso aí, essa é a passagem do pastor. O pastor está deixando uma mensagem para você. Fica firme, não desiste. O diabo, ele é astuto sim, ele é estrategista sim, mas eu quero deixar para você uma palavra, para você entenda quem tem autoridade sobre todos esses anjos, sendo os anjos do céu, os anjos do inferno, Satanás e tudo mais. O que a Bíblia diz sobre isso? Jesus, ele é seu irmão, Jesus é meu, é nosso Salvador, ele é aquele que entregou tudo que ele tinha e se desfez de tudo que ele era no céu para vir aqui passar pelo momento, por aquela morte terrível, por perseguição e tudo mais. Eu quero que você entenda, olha só quem está ao seu lado. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 22, o que a Bíblia diz: o que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, a ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. Tudo está sujeito a Jesus. As autoridades, quer dizer da terra, tudo. Os anjos do céu e as potestades do inferno. Tudo está sujeito a Jesus. Tudo. Então, o que você precisa para a sua vida dar uma guinada, ser diferente, é servir a esse Jesus. Se errou, faz uma aliança. Faz uma aliança, conserta. Deus, ele é apto a perdoar, as misericórdias se renovam, né, pastor? A cada manhã. Então, ó, não duvide. Os demônios existem. Existem. Muito. Oh. Muitos demônios. Tudo é tipo de jeito. Fala o nome dos demônios que o pessoal ouviu, pastor. Você já ouviu bastante nome de demônio. É. Fala um, agora para nós ir embora. Fala. Olha os nomes. Tem um deles que eu orei pro rapaz e ele manifestou e disse assim: eu destruí ele porque eu fiz uma obra de macumbaria para ele. Foi feita uma obra de macumbaria para ele, ele está nessa situação por causa disso. Eu perguntei o nome dele, ele disse que é Maria Padilha. Disse, Maria Padilha é o demônio das encruzilhadas, aquele das oferendas, né? E eu disse para ele assim: então por que você não faz para mim um trabalho? Ele disse assim: você sabe que não pega, né? Olha a importância. Eu falei para ele assim: por que você fez? Faz para mim então, assim, para aumentar a fé da igreja. A igreja o pessoal tá assistindo ali, para aumentar a fé do povo. Ele disse assim: você sabe que você não pega, né? Quer dizer, aquela pessoa era uma pessoa que estava chegando na igreja sem entendimento nenhum, mas aí eu me coloquei ali na frente para você ver a importância de nós estarmos ligados. Ele não tem força. Não. Ele não tem poder. O poder foi dado, todo o poder foi dado para Jesus. E ele transferiu para nós uma parte desse poder. É nosso. Enquanto isso vai vir aqui para fazer o sorteio, eu quero contar um testemunho, pastor. Um testemunho comigo. Um testemunho. Vocês vão rir, mas não tem graça. Porque tem gente que fala assim: mas esse é oferendo pro diabo. Frango assado, com farofa, as comidas gostosas, rapaz. Cachaça, vinho, né? Com as velhinhas, até dinheiro caixa de fósforo. Eu tenho uma experiência. Uma vez eu estava indo pro Fundão, São José Triunfo, e eu passei por um morro perto do veterinário. Ele lá em cima tem uma encruzilhadinha lá, né? Sim. E eu era da pá virada. E não vem falar que o diabo não bebe, não bebe sim. Quando eu vi aquela macumbaria novinha, pastor, eu vi a macumba e vi o litro de cachaça, tinha até raiz. Já sabe o que aconteceu, né? Aí eu disse: não, o frango eu não como, não. Oh, O frango eu não quero tirar gosto, não. Mas agora essa cachaça, ela vai comigo pro fundão.
E eu passei a mão no litro de cachaça, 0 bala. Cheio de raiz, nunca tinha tomado a cachaça daquela. Pastor, aquela era de primeira mesmo. Eu fui com esse bebê que tem. Ô pastor, o diabo bebe. Sabe onde eu acordei? Isso eram as 8 horas da noite, pastor. Por aí, 8, 8 e meia. Eu tinha uns 15 anos por aí. Sabe onde eu acordei? Eu acordei na UFV, no estábulo, deitado dentro do curral da vaca lá, todo coberto de feno, com o mugir da vaca. Oh, eu não lembro de nada que eu fiz, pastor. E a cachaça foi toda? Não, o litro jogado lá, e eu lá deitado 10 horas da manhã. Acordei 10 horas, eu não lembro, da hora que eu comecei a beber até essa hora eu não lembro de nada. Meu Deus. Aí não vem falando já não bebe, porque eu uso o candango bebe, nem sei o que eu fiz. Não deve ter roubado, não deve ter matado ninguém, eu acho que eu não fui preso, ninguém foi falando nada, mas eu nem sei o que eu fiz, meu filho. Nem sei se o que aconteceu no fundão, não sei de nada. Pois é, vamos lá, e se você não tivesse aceitado Jesus, estaria onde hoje? Ah, muito morto, né? Muito morto. Eu acho que não tinha nem dente mais na sepultura, não. Não tinha nada lá. Eu já parecia um defunto mesmo. Igual bandeira de pirata, pastor. Só pano e osso. Meu Deus. Imagina um homem desse tamanho, 1,81, 65 quilos. Nossa. É, Esqueleto humano. esqueleto humano. O diabo faz isso, mano. Põe vício e muitas outras coisas para destruir sua vida. Vem cá, Rita. Vamos fazer aqui, tá? Não vai embora com o pastor, vai fazer oração. Não vamos pegar o senhor de jeito. Vamos orar. Vamos pegar o senhor de jeito. Senta aqui. Não, pode ficar aí, Pode pastor. ficar, pastor. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Vamos fazer o sorteio aqui agora. Você que tá aí, pra você ganhar o caldo. Como é que não vai ser o sorteio, É Rita? isso aí, pessoal. Foram abençoados. Não foi palavra poderosa, vou joelhar aqui, ficar pertinho de vocês. Então vamos sortear o seguinte, cara. Sortear quem comentou, quem fez comentário, quem fez pergunta, quem deu joinha, eles estão participando do sorteio. Pede Janaína pra falar o número, então. Ah, beleza. Janaína, grita Já tá um número lá. pra nós aí. Olha Vamos ver só, quem vai tem ser. cada pessoa aqui De uma que quanto? participou. Ah, é de uma... Participou. 16. Deixa eu ver aqui. 7. Ó, tem muito comentário aqui. Quem grita mais alto, hein, pra todo mundo Não é escutar. possível. 7. 7. Peraí. Eu vou perder. 7 é o número da perfeição, hein? 7 é o número da perfeição. Ó, vocês estão de prova aqui, o pastor tá aqui de prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não acredito. Que é A ou O? É a. Quem que Eita glória. Essa aqui. É Fernanda! Fernanda Pires! Da pizza ganhou o caldo. O caldo mesmo, é a tropa de gente. É um monte de gente. Fernanda, depois você manda seu endereço aí, tudo bonitinho, tá? Não precisa não. Ah, não. Você faz o seguinte, nós vamos mandar o número pra você, porque deu o número Isso. do John. Nós vamos mandar o número pra você, Fernanda, você vai ligar lá e vai falar assim, eu ganhei no Olho Vivo na Palavra que a Bíblia... Ô Tamires, não vai embora não. Olho Vivo na Palavra que a Bíblia diz lá com o pastor Carlos, você vai falar lá e vai mandar pra você. Só tem uma coisa, você vai pagar o motoboy, tá? Que eu não pago o motoboy pra ninguém. Tá pagando o motoboy aí. Anota o número aí, pessoal. Não é só Fernando, todo mundo quiser pedir lá no John's Pizza lá, ó. Lá tem o que mesmo? Pizza, hambúrguer, macarrão na chapa, caldo, e vai começar a servir almoço também dele. Aos fins de semana. Aos finais de semana. Então, se não quiser o caldo, pode ser pizza? É isso que você está falando? Aí não, tem que... É mais barato. O caldo é. Hoje é o caldo. Hoje é o Ah, o caldo. solteio é o caldo. É o caldo. Isso. Ah. Ó, o telefone é o 99520 1717. Repetindo. Repete. 99520 1717. John. Como é que é? John. John. Pizza. É 9520 1717. 99515 1717. 9520. 99520 1717. 99520 1717. Peça sua pizza. Olha, Fernando, se você estiver comendo lá, que tiver chegado, você tira uma fotinha Isso. e marca o John's Pizza e marca a gente E também. marca o Olho Vivo na Palavra também, tá, Fernanda? Parabéns. Aproveite o caldo aí, tá? Que vocês comam bastante. Aí, se você quiser ligar hoje, amanhã, liga à vontade. É isso aí, pessoal. Muito bom. Só lembrando o seguinte, que vai lá no nosso canal no YouTube, Olho Vivo na Palavra, se inscreva lá, ativa o sininho também, que para receber as notificações do canal, e assista os outros também, comente também e compartilhe, beleza, pessoal? Beleza. E semana que vem como é que vai ser? Semana que vem nós vamos fazer algo inédito. Inédito! Inédito nas lives Cê brasileiras. Sério. Nunca visto nas lives brasileiras. Nunca visto.
Nunca. Ô, Tamires, eu vou ler o que Tamires escreveu. Pera aí. Eu não vou sair agora porque queira participar da oração. isso aí, Senão já tinha saído, viu? Calma. Calma, Tamires. Por favor. Tamires não vai desviar da minha live, pastor. Não vai sair da live, não. Não desvia da live, não. Fica aí. Você vai ser contemplada. Semana que vem você vai ser contemplada. Semana que vem algo inédito nas lives Inédito. e mundiais. Nunca visto nas lives brasileiras e Nunca. mundiais. Quiçá Quiçá do universo todo. do universo todo. Semana que vem nós vamos participar de uma roda. Uma roda de conversa. Roda de conversa, cara? Pode ou não pode? Pastor, não arrepia o cabelo, não. Pode ou não pode? Semana que vem, reunimos 4 jovens que estarão fazendo perguntas para Moá. Moab seria sua pessoa. Moá, eu. Qualquer tipo de pergunta? Qualquer tipo Pessoal, de pergunta. Peraí. Qualquer tipo de pergunta? Qualquer da Pessoal, Bíblia. aproveita para fazer pergunta para casa. Mas faz Tudo. aquelas mais difíceis, vamos ver se você vai Eu responder. quero que você estuda a semana inteira. Pastores vão perguntar, tatuagem pode? Música mundana, música pode? E filme? Eu vou fazer Pode. uma pergunta para você, tá? Eu estou estudando a pergunta. Isso, pode. E na Bíblia, fulano, isso, aquilo, o que aconteceu? Por que isso? Onde Jesus veio? E o Espírito Santo? Quem criou? Por quê? Tá? Tudo! 4 jovens que eu separei a dedo Mas para vocês estar me também- arrebentando. Mas vocês também vão poder perguntar, pessoal. E vocês principalmente, que se eu não souber a resposta, eu falo que eu não sei, que minha cara é dura. Não é verdade? Então, semana que vem, roda de conversa. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então se prepare que vai ser tremendo. Vai ser direto da igreja Casa da Bênção, que o pastor ainda não sabia. Que nós, na verdade, não sabíamos, mas eu já tô... Daiane, por favor, marca nessa agenda aí. Semana que vem, roda de conversa. Pode ou não pode? Faça a pergunta pro pastor Carlos e arrebenta-me, eu vou estar lá no meio da roda e as pessoas vão estar fazendo pergunta. Você tem dúvida na Bíblia, você tem dúvidas. Opa, eu estou na igreja, mas eu não sei se isso pode. E se eu quiser fazer uma tatuagem? E se eu quiser cortar o cabelo assim? Mas eu gosto de ouvir um Elton John, eu gosto de ouvir um Elton John, eu gosto de ouvir um não sei o quê. Pode? Pode? Mas meu namorado, nós temos uma vida sexual ativa. Mas nós já tínhamos antes de vir para a igreja. Aí como é que nós vamos fazer? Pode? Pode. Olha a minha cara. Você não vai responder agora, não. Fica quietinho Não. aqui. Não Entendeu? vai responder agora, não. Semana que vem. Janaína está preparando algumas perguntas aqui. Semana que vem. Hora de conversa. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Vai ser forte. Vai ser. Passou fazer oração com você e nós já vamos encerrar. Fernanda ganhou o caldo, liga lá 995 20 17 17. Ai, decoramos. Beleza? Liga lá, Fernanda, e faça o seu pedido e fala que você ganhou aqui no sorteio. Tá joia? Pastor, tá com você. E paga o motoboy. Vamos orar. Fica desse lado aqui. Vai ficar do lado de cá. Senta aqui, ó. Isso. Liga a mão. Aqui. Isso, vou ficar. Aqui, ó. Ah, tá. Liga aqui também, ó. Vamos lá. Soberano Deus. Sim, Pai. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus. Sim, meu Deus. E nós ligamos agora em favor dessas pessoas que participaram conosco. Amém, meu Deus. Meu Deus, alcança eles. Em nome de Jesus. Alcança esta família. Em nome de Jesus. Alcança, meu Deus, essas vidas. Em nome de Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus. Sim, Senhor. Abençoa eles. Sim, meu Pai. Nós não podemos ir na casa deles Sim, Pai. agora, mas o Senhor pode. Visita esse lar. Meu Deus, visita esta família. Em nome de Abre Jesus. portas que estão fechadas. Em nome de Jesus. Talvez estamos orando por alguém que está desempregado. Sim, Senhor. Meu Deus, abre esta porta. Abre porta, sim. Meu Deus, talvez estamos agora orando por alguém que está doente. Sim, Senhor. Meu Deus, alguém que tem uma causa impossível. Sim, meu Deus. Nós ligamos as mãos por eles. Sim, meu Deus. E pedimos ao Senhor, abençoa. Sim, meu Deus. Abençoa este lar. Sim, meu Deus. Abençoa este jovem, esta família. Em nome de Esse que participou está conosco. Meu Deus, abençoa eles. Em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã, culto 7 horas, na live da igreja, Casa da Bênção. Deus abençoa. Até a próxima. Valeu. Tchau.